Muito bom dia, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando mais um programa Mergulhados na Presença. Eu estou com um pouquinho de dificuldade por causa dessa rouquidão, mas a unção do programa continua a mesma. Um programa que existe para abençoar a sua vida, abençoar seu lar, seu trabalho. E eu declaro essa bênção de Deus sobre a tua vida no dia de hoje. Uma alegria muito grande, todas as manhãs de sábado, poder ter a sua audiência, ter o privilégio de poder entrar na sua casa e nós podemos trazer uma mensagem de ânimo, de alegria, de paz e de estímulo para a tua vida, para cumprir todo o propósito que Deus tem estabelecido a teu respeito, a respeito da tua família. Eu faço essa declaração hoje, no início do programa, que tudo aquilo que Deus planejou para você, os melhores sonhos do coração de Deus, eles vão se cumprir na tua vida. Você vai ser tudo aquilo que Deus sonhou, vai ter tudo aquilo que Deus sonhou a teu respeito. Você vai ter grande êxito, sua vida vai ser uma vida cercada da provisão divina, da bênção, do fluir do Espírito de Deus. Nenhum mal chegará à tua tenda, praga alguma chegará até você. Faça essa declaração de fé, usando da autoridade para declarar o favor de Deus na tua vida nesta manhã de sábado. Está começando o programa Mergulhados na Presença e nós vamos ter hoje aí para você matérias, entrevistas. Vamos falar um pouquinho aí do que foi o projeto Redenção, porém na próxima semana é que vamos exibir alguma matéria, mostrando as imagens, enfim. O programa de hoje está uma bênção, fique conosco aí que certamente sua vida vai ser tremendamente impactada. Você vai assistir uma matéria preparada pela nossa equipe de reportagem sobre o passeio ciclístico que acontece todos os anos em Vitória da Conquista, um passeio muito animado e você vai ver como foi. Todos os anos, centenas de pessoas saem às ruas de Vitória da Conquista uniformizados, com suas bicicletas, para adorar a Deus, pedalando para Cristo. Nós temos dois objetivos no Pedalando, é o incentivo da prática do esporte, que é o ciclismo, e também temos o cunho espiritual, estaremos parando em vários pontos da cidade e orando por Vitória da Conquista, estaremos com trio também, tocando música evangélica, abençoando os ares de Vitória da Conquista, portanto estamos com uma grande expectativa, vai ser mais uma vez uma bênção o nosso 7º Pedalando. O evento, realizado pela Rede de Jovens da Igreja Batista Nova Sião, com o apoio do Grupo Cachorro do Mato e Sintrans, é um sucesso e a cada edição conquista mais adeptos. Pedalando para Cristo já é a 7ª edição, cada vez mais um número maior de pessoas participando e o nosso objetivo é reunir a saúde com a fé, né? Então é muito bom, muito interessante estar fazendo isso aí com a comunidade e com os membros aqui da igreja. Um trio elétrico se encarrega de fazer a animação da festa, que está completando sua 7ª edição, sempre focado em promover saúde, incentivar a utilização de um meio de transporte ecologicamente correto e, principalmente, glorificar o nome de Jesus pelas ruas de Conquista através da divulgação do Evangelho. O evento é aberto para todos. O pré-requisito é ter fôlego para aguentar aproximadamente 10 quilômetros de percurso. É o 3º ano que eu participo do Pedalando para Cristo. É uma bênção. Eu vejo uma forma de ganhar almas para Jesus. E eu creio que essa cidade já é de Jesus. O encerramento acontece sempre na Praça Sá Barreto, com sorteios de brindes e bicicletas. Além de cuidarmos da nossa vida espiritual, que é muito importante, nós temos que cuidar do nosso corpo. Porque eu entendo assim, na verdade não é quantos anos nós vamos viver, mas é a qualidade desses anos. E para a gente manter a forma, a gente tem que estar sempre praticando esportes, ou de bicicleta, ou uma corrida, ou numa academia. Mas isso também faz parte do nosso testemunho. Ter saúde é um plano de Deus, é um projeto de Deus para as nossas vidas. Por isso nós temos que investir também no esporte. Praticar esporte é saudável e é de Deus. Você quer a glória? Então traga a arca. Quem quer a glória? Traz a arca. Quem quer o
Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrades Centro, Vitória da Conquista. Quando eu era pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. No versículo 18, vamos ler assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Amém. Mas gostaria de lembrar ainda aos irmãos o versículo 2, que lemos ontem. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o meu Pai corta. E a todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Às vezes nós achamos não estamos produzindo fruto, e é bem capaz de não estar. Então, será que Deus vai me jogar fora? Você acha que Deus é bobo? Ele ia botar você aqui para depois jogar você fora. Deus não joga fora ninguém. Agora você pode escolher se você quer ficar fora do guarda-chuva de Deus. É uma escolha sua. Todas as vezes que nós temos dificuldade com uma coisa, a gente acha que é melhor assumir aquilo. Às vezes eu tenho vontade de perseguir os outros. Talvez, em vez de lutar contra essa tendência e essa inclinação que está em mim, é mais fácil eu seguir aquilo que me satisfaz, como se um dia eu pudesse ser feliz fazendo mal aos outros. Aqui, no versículo 2, Jesus Cristo diz assim, ele fala do ramo que produz, mas ele deixa claro que Deus não se conforma com uma produção. Quem produz tem que produzir sempre mais. Então ele diz, o ramo que estando em mim e não dá fruto, meu Pai corta. Mas o que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda.
Então, o lavrador está sempre cuidando de galho, sempre cuidando na visão de uma produção excelente. E nós sabemos que sem uma poda regular na videira, ela apenas produz uma fração do seu potencial. A poda é necessária e quem lida com plantação sabe disso. Mas se você já viu árvore podada, você vai concordar comigo. É feio, é triste. Eu me lembro, a minha filha morreu e no dia seguinte eu tinha aqui na minha igreja, no dia seguinte do enterro, eu tinha aqui na minha igreja para ajeitar umas coisas. E atrás da secretaria da igreja tem lá a escola britânica. Mas entre a igreja e o community hall tem um jardim. E esse jardim é só de roseiras. E uma das coisas mais atraentes de lá da minha igreja, assim, para você ver, são os jardins. E esse jardim é o meu predileto, porque é só de roseiras e todas elas são rosas vermelhas. Então, quando eu cheguei naquele jardim, eu não vi pela igreja, eu vim por fora e entrei. Quando eu passei atrás da secretaria, que eu olhei para o jardim, eu tomei um choque. Porque o jardim tinha sido podado. E eu não me lembrava de jamais ter visto aquele jardim podado. Lógico que outras vezes tinha acontecido. Mas eu tinha sofrido uma poda violenta. Porque em 1990, em setembro, meu marido morreu. Em 1991, em setembro, um ano depois, no mesmo mês, minha filha morreu. Então, eu não estava pronta para outra poda violenta. Então, como eu estava totalmente podada, eu olhei para aquele jardim, tomei um choque, mais um choque violento, que eu fiquei parada. Eu entendi que aquele jardim representava a minha vida. Eu fiquei parada olhando. Eu não sei quanto tempo eu fiquei parada, mas a esposa do pastor me viu e foi lá perto de mim. E ela passou a mão no meu ombro e disse assim: depois disso, esse jardim vai ficar mais lindo e vai produzir com mais força como a sua vida. Ela entendeu exatamente o que eu estava pensando. Saí dali a um pouco eu recebo um telefonema dela. Vem aqui na igreja terça-feira. Eu disse, vou. Ela disse, não esqueça de passar atrás da secretaria. As roseiras estavam explodindo. Parece que Deus tinha colocado uma bomba dentro delas, que elas explodiam como uma vida. Eu chorei ali mais de uma hora. Porque é como Deus estivesse dizendo, olha aqui o que eu estou esperando de você, nega. Eu estou esperando uma explosão maior. Eu estou querendo muito mais do que você já fez. Tudo que você fez está feito, agora eu quero muito mais. É por isso que eu podei. Sem a poda, a videira produz só uma parte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Paulo escreve aconselhando, ele diz, não imponham as mãos sobre os neófitos. Neófito é uma palavra que é usada muito na botânica. Porque neófita é a planta que ainda não tem raízes profundas, mas que especialmente não passou
pela primeira poda. Se a planta não passou pela primeira poda, você não pode saber exatamente de que ela é capaz. Então, quando a planta passou pela primeira poda, aí você pode ver como é que ela se comporta. Essa vai. Por isso que nós não devemos colocar pessoas tão jovens e inexperientes no ministério, porque seguramente vão ter problemas pela nossa falta de zelo. A videira, ela só existe para produzir uva. A proposta da existência da videira é produzir uva. A proposta da existência da mangueira é produzir manga. Qual é a proposta da sua existência? Qual é a produção que Deus espera de você? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é o maior contador de história que existe. Deus é o maior contador de história. Ele criou em nós um gosto por história, que todo ser humano gosta de história. Você já viu quando seu filho está muito inquieto e você quer que ele fique quietinho? Na hora de dormir você começa a contar uma história. Ele vai se aquietando. Agora, cuidado quando você inventa história. Porque eu costumava inventar história e esquecia os detalhes. E quando chegava na hora, o meu filho dizia: não foi assim não. Eles prestam atenção, criança gosta de história. Hollywood existe por causa de história contada em filme. O homem gosta de contar história, de ler história, de escrever história. Por que Deus gosta tanto de história? E Ele colocou em nós este gosto de história, porque Ele é o maior contador de história. Deus conta uma história tão tremenda, em 3 capítulos. O primeiro capítulo, Deus perde o homem. Não, o primeiro capítulo, Deus cria o homem. No segundo capítulo, Deus perde o homem. No terceiro capítulo, Ele resgata o homem. A história começa no Jardim do Éden, termina na Nova Jerusalém, começa no Gênesis, se completa em Apocalipse. Daí em diante é sangue, é trapaça, é mentira, é adoração, é profecia, é gente entrando, saindo, rei, profeta, sacerdote, tudo. Uma coisa é certa: toda história tem um personagem principal. Mas tem vários personagens secundários que entram e saem da história. Entram quando são necessários, tem uns que se demoram e depois saem. Tem outros que entram rapidamente e saem. Tem uns que entram rápido, mas causam um dano. Tem outros que entram rápido e trazem bênção. E assim toda história tem um enredo. E tem personagens. Mas o personagem principal não é vítima da história, ele é o herói da história. Não é? O personagem principal da história que Deus está contando é Jesus. E ali Ele lhe insere na história de Jesus Cristo a hora que Ele quer e tira na hora que Ele quer. Mas uma coisa é certa: Jesus Cristo é o personagem principal. Só que a sua história também é a sua história. Se você olhar, quantos personagens já entraram na sua história, entraram e saíram? Todos tiveram a sua ação na sua história, na sua vida. Tem
umas bruxas que entraram, não foi? Umas bruxas que vieram, fizeram um dano, fizeram fofoca, levantaram falsas testemunhas, tem uma que leva até o marido, hein? E causam dano, passam rápido, vão embora. Mas tem as fadas madrinhas que entram na nossa vida. Deus insere pessoas assim na nossa história. Mas do jeito que Ele insere na nossa vida, pessoas como essa mulher, para abençoar, Ele permite que entre cada uma. Mas por que Deus permite? Poda. Você precisa ser podado. Você é galho que produz, precisa de poda. Outra direção, não importa o quão impressionante pareça, você precisa de poda. Pense nisso. Qualquer energia que você gastar, que não for na direção da proposta de Deus, é perda de tempo. Um podador, que é bom na poda, ele tem pelo menos 4 intenções na sua mente. Antes disso, eu queria falar uma coisa para você. Se você der uma olhada, lá quando Deus, a partir do capítulo 25 de Êxodos, Ele começa a dar a lista do material para o tabernáculo. Ele diz para Moisés assim: diz ao povo de Israel que me traga a oferta. De todo o povo, de todo homem cujo coração se mover para isso, dele receberás a minha oferta. Esta é a oferta que deles recebereis. Aí ele dá a lista. Dá a lista todinha do que vai precisar. Mas a madeira que ele escolhe é a madeira de acácia. Tudo que vai ser feito de madeira é madeira de acácia. E você fica perplexo e diz: mas por que tem que ser madeira de acácia? Eles estavam na península do Sinai, onde o cedro do Líbano é abundante. Por que madeira de acácia? Você já viu cipó? Quem já viu cipó que levanta a mão? Graças a Deus. A madeira de acácia, ela é um arbusto, tipo um cipó grosso, cheio de espinho e de nó. Em vez dela crescer para cima, ela vai se esparramando pela areia do deserto. E tem espinho. Eu que morei naquela região, quando nós vamos para o deserto, o que o guia diz: cuidado, porque se tiver de madeira de acácia lá, você dá um desvio enorme, porque você não sabe se os ramos dela estão embaixo da terra. E se você pisa no espinho daquele, abre e vem o sangue. E por causa do calor do solo, aquilo rapidamente se dilata. E os animais do deserto vêm pelo faro do sangue, sangue fresco. Então, por que Deus mandou fazer todo o material de madeira de acácia? A Bíblia diz que Deus deu o Espírito a Bezalel e a Oliabe, para que eles pudessem fazer as coisas de madeira de acácia. Qual é o primeiro trabalho deles? Eles vão ter que cortar a acácia. A acácia vai morrer para a sua natureza do deserto. E vai ser preparada para brilhar no santuário de Deus. Corta a acácia. Tira as folhas. Prepara tábuas. Depois que as tábuas estão prontas, tira os nós, porque os espinhos já foram tirados. Coloca outro pedaço de madeira ali na mesma direção. Depois que aquilo está pronto, vem a lixa grossa. Depois da lixa grossa, vem a lixa fina. Dizem os marceneiros que essa é a mais dolorosa.
depois de lixada com lixa grossa e lixa fina, a tábua está pronta para receber o ouro, que é a divindade. A acácia fala da nossa natureza. A natureza humana, natureza do deserto, natureza que gosta das coisas da terra, cheios de espinhos, cheios de nós. Mas Deus, Ele corta a nossa antiga natureza. E nós somos preparados pelo Espírito. E o Espírito começa a tirar os nossos espinhos. A língua grande. Problema sério. O dedo que aponta. O olho grande. E depois que está tudo prontinho, vem a lixa. A lixa pode ser seu marido. Pode ser sua sogra. Seu filho, seu vizinho. Essas pessoas estão lixando você. Ninguém gosta, né? Mas você deve isso a essa pessoa. E depois da lixa grossa, vem a fina. Existem pessoas que vêm na sua vida para lixar você, meu irmão, porque senão você não vai receber o ouro da santidade. Ouro significa divindade. Por isso Jesus Cristo vem e diz para você assim: ama o teu inimigo. Ora pelos que te perseguem, porque eles estão fazendo uma bênção na tua vida. Você precisa disso. Você precisa. Tem gente que diz que o diabo é inimigo. O diabo não é inimigo. O diabo é adversário. Porque Jesus Cristo mandou amar o inimigo. É preciso. Só depois que você está com a divindade manifesta em você, depois de ter passado por todas as lixas, serem tirados os nós e os espinhos, você vai brilhar. Para que haja esse preparo todo, tem que haver sofrimento. Aqui em João 16, Jesus deixa claro: o mundo vai odiar vocês, porque a mim me odiou também. Então, quando você se entrega para Jesus Cristo, você se entrega para apanhar. Deus não nos botou aqui, deixou aqui. Nós estamos numa viagem. Nós estamos de volta para casa. A casa não é aqui. A nossa casa não é aqui. Nós chegamos aqui e vamos saindo daqui. Cada dia é um dia a menos. Poda. Quando o podador, ele vai fazer uma poda, ele tem intenções na alma dele. Ele olha a planta, ele segura o galho. Quando você vai cortar, você pega o facão, vai pá, 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 pá. É para cortar, mas poda é diferente. Ele olha o galho na mão, vira, olha a árvore toda, sonha, profetiza na mente dele o quanto ele quer daquele galho. Aí ele vai com a tesoura, corta na posição que deve. Ele já está projetando o que vai acontecer. Primeiro, uma das coisas primeiras que ele quer, remover tudo o que está morto ou o que está morrendo naquele galho. Ele vai remover tudo o que esteja morto e tudo o que está morrendo naquele galho, que ele vai podar. O que é que está morto na sua vida
que Deus vai ter que remover? O que é que está morrendo na sua vida que Deus vai ter que remover para que você produza? Quanto tempo você gasta de leitura bíblica? Talvez, pelo seu tempo estar tão curto, você está morrendo, né? A sua falta de leitura bíblica está prejudicando o galho que é você. Quanto tempo você passa em meditação? Você medita na palavra de Deus como você quer aprender, como você quer viver, como você quer se alimentar se você não medita. Você se preocupa todos os dias com a busca de santidade? Santidade no que você vê, no que você pensa, no que você lê, no que você diz. Quanto você tem se esforçado por isso? Retorne. Retorne. Porque Deus tem os seus métodos de poda, meu irmão. Eu não estou fazendo medo a você. Eu estou dizendo para você porque eu entendo de poda. Porque quando você ama, você disciplina o seu filho. Você não quer que seu filho se perca. Por isso você disciplina. Por isso mesmo você podendo, você não dá tudo o que ele quer, porque você sabe que vai prejudicá-lo. Jesus Cristo diz: olha, Deus, Ele provê para os lírios do campo. Os lírios não plantam, os lírios não trabalham. No entanto, nem Salomão se vestiu com a beleza dos lírios. Olha os corvos, olha as aves do céu. Eles não guardam em celeiro, mas eles não morrem de fome. Por quê? Porque Deus que os criou provê para eles. Quanto mais vós que sois filhos. Se o seu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se ele pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Ora, se você não faz isso com seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu, Ele vai dar até o Espírito Santo, se você pedir, até o seu próprio Espírito. Portanto, nós precisamos abrir os olhos, porque Deus não está brincando com o sangue do seu filho. Deus já investiu demais. Há um momento, pela boca do profeta Oséias, em que Deus tinha casado com a nação Israel. Deus casou com a nação quando fez uma aliança com Israel. Eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. Aliança, casamento. Aconteceu ali. E Deus proveu tudo para Israel no deserto. Antes, como todo marido quer dar um lar para sua esposa, uma casa própria para sua família, Jeová também queria dar uma casa própria para sua esposa, a nação Israel. E quando chega na hora deles entrarem, Deus diz para eles: olha, vocês vão entrar na terra que eu dou para vocês. Vocês vão beber de poços que vocês não cavaram. Vocês vão comer de parreiras que vocês não plantaram. Eu vou mandar a chuva na estação certa, o sol na medida certa, o calor na medida certa. Só tem uma coisa: eu vou prover tudo, mas vocês não se metam com os deuses daquela gente, porque senão vocês vão ser expulsos da casa que eu lhe dou. Não se metam em adorar outros deuses. Quando eles entraram na terra, meus irmãos, eles foram debandando para o lado dos Baalins. E parece que dos Baalins o mais charmoso era Baal.
E começaram a dizer: é Baal que me dá tudo. E Deus mandou profeta, e Deus mandou palavra, e Deus avazou. E não é? Tem uma hora que Deus diz: olha, te atrairei para o deserto e falarei ao teu ouvido. Lá tu serás obsequiosa para comigo. Não me chamarás mais meu Baal, me chamarás meu marido. Por quê? Porque às vezes, quando nós estamos com tudo no meio da festa, nós esquecemos de Deus. Não precisamos de Deus. Para quê? Está tudo bem. Mas se nós vamos para o deserto, se caímos numa doença, numa falência financeira, num luto, no desemprego, numa quebra de relacionamentos, divórcio, separação, no instante nos lembramos de Deus. Por isso Deus diz: olha, eu vou te atrair para o deserto, para que eu possa falar ao teu ouvido. Porque no deserto tu vais ouvir a minha voz. Porque o teu ouvido não vai estar tão impregnado de outras vozes e de outros sons. Às vezes, Deus tem que nos chamar para o deserto. E o deserto é poda. O deserto é dor. O deserto é falta, é dificuldade. Por quê? Ora, quando Deus disse para Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te dou. Jonas disse, foi para Jope, comprou uma passagem para a Espanha, para Tarsis. Deus mandou ele para o norte do Iraque. Ele foi para Tarsis. Nós sabemos que Deus providenciou para ele ser jogado no mar, dentro do bocão de um peixe grande. Ele não sabia que estava caindo no bocão de um peixe grande. Ele diz que caiu nas profundezas da terra, cujos ferrolhos se fecharam. Os ferrolhos eram os dentões do peixe, ele não sabia. Ficou lá 3 dias. Sofreu, mas Deus salvou a vocação de Jonas. Porque lá em Tarsis ele estaria perdido. Mas caindo no ventre do peixe, Deus deu conta dele. O que eu quero dizer é que Deus vai providenciar situações. Deus não vai mandar sofrimento, mas Ele permite que o sofrimento lhe atinja, para que através daquele sofrimento você seja amadurecido. Essa é a poda. Você vê quando Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Teve uma falência financeira total, luto, enterrou seus 10 filhos. Quando pensou que podia fazer alguma coisa, câncer. Da planta dos pés à raiz do cabelo. A única coisa que ficou para ele foi aquela mulher que não era boa bisca. E ele diz, recebemos todo o bem de Deus, não havemos de receber o mal. Qual foi, meus irmãos, qual foi o método de Jó para não pecar? Foi o olhar dele. Ele olhou em 3 direções. Primeiro ele olhou para cima e disse, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Ele olhou para cima e considerou a majestade de Deus, a soberania de Deus, o direito de Deus que dá os filhos, que dá saúde, que dá vigor para você ter os bens que você tem. Ele disse, Deus deu, Deus levou. Depois de olhar para cima, ele olhou para frente, muito longe, e disse, mas eu sei que o meu Redentor vive,
Quando ele diz isso, é depois de considerar toda a dor dele. Ele considera dizendo: pois longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa, e as minhas servas não me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus próprios olhos. Chamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. No versículo 23 ele grita, ele diz: quem me dera fossem agora escritas minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido o meu corpo da minha pele, na minha carne, eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Você vê a que distância esse homem olhou, no sofrimento, na dor, na solidão, no desamparo. Ele diz: eu sei. Existiu um ingrediente dentro dele. Eu fico impressionada com este homem. Não havia evangelho para ele ler, não havia um salmo, não havia um livro poético, um livro profético, um livro da lei. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantar aqui na terra, e revestido o meu corpo da sua pele na minha carne, eu verei a Deus. De saudade me desfalece o coração. Ele olhou para cima e viu a soberania de Deus. Olhou para frente e viu Jesus. Aí ele olhou numa terceira direção. Olhou para ele mesmo. Olhou para ele mesmo. E quando ele olha para ele mesmo, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo e me abomino, porque eu falei coisas demais, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não entendia. Eu te conhecia só de ouvir. Ele ganhou um tesouro precioso no sofrimento. Ele vem a conhecer Deus com profundidade. Todas as vezes que vem a poda, é a riqueza de Deus para nós, meus irmãos. Ele diz em Isaías 45, eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Que tesouros são esses que Deus tem escondidos para dentro de nós? Para nós. Mas se Deus quer dar, por que não dá? Porque tesouro não está escondido, não está exposto na vitrine das lojas, nem nas prateleiras dos supermercados. Tesouros são escondidos dentro de minas escuras, dentro de cavernas de difícil acesso,
quanto mais precioso o tesouro, mais difícil de ser encontrado. Deus só permite na nossa vida aquilo que Ele vai usar para a nossa santificação. Deus nos ama e Ele nos poda, porque nós precisamos de crescimento. O agricultor, ele pega o galho para podar, e a intenção dele primeira é remover tudo que está morto no galho, tudo que está cheirando mal e tudo que está morrendo. Segunda coisa, o agricultor quer se certificar que a luz do sol está atingindo todos os galhos. Então ele poda, a árvore fica feia, porque ele tem que podar de forma que quando o sol nasça, todos os galhos possam beber da energia solar. O que é que está impedindo você de receber todo o brilho do sol da justiça, toda a energia que vem do sol da justiça, que é Jesus? O agricultor também quer encorajar o desenvolvimento de novos frutos, porque este agricultor aqui nunca está satisfeito com a sua produção, ele sempre quer mais. O que tem acontecido de novo na sua vida? Quais são os frutos novos que você tem produzido? Aquele que dá fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. Mas você nunca vai dar fruto o suficiente se não for podado. Portanto, quando vier a dor, quando vier a perda, para com essa história desse evangelho das vitórias, esse evangelho do cristianismo sem cruz. Isso faz com que você atribua para o diabo o louvor que ele não merece. Isso faz com que você rejeite a disciplina que Deus está mandando porque Ele ama. Deus quer produção dos seus filhos. E a produção engloba muitas dores. O plano de Deus para você requer que muitas coisas sejam cortadas da sua vida. Maus hábitos e atitudes, relacionamentos errados, prioridades trocadas, tudo o que lhe desvia do alto padrão do chamado que Deus tem para você, Deus vai cortar em nome de Jesus. Você está orando e pedindo a Deus bênçãos abundantes em sua vida, tá? Você está orando, pedindo a Deus que você seja usada no reino? Então você está pedindo poda. É isso que você está pedindo com outro nome. É assim que Deus responde a oração. Poda em você. Lixa para você brilhar a santidade de Deus. Se você está sendo podado hoje, siga alguns passos. Primeiro, atenção. Não perca este tempo de preparo se você já está sendo podado. Peça a Deus que lhe dê grande frutificação, não importa as dores da poda. Que você seja disciplinado por causa do plano que Deus tem para você. Se tem pecado, arrependa-se, volte. Se sua resposta é certa, seu galardão também é certo. Deus, aqueles que produzem frutos, Deus poda para que produzam mais frutos ainda.
É preciso que você saiba que Deus nos olha e Ele quer muito mais de nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus faça frutificar o seu reino sobre nós. E tenha misericórdia de todos. Quando eu era pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrade Centro, Vitória da Conquista. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Olha, nós estamos concluindo mais uma etapa do projeto Redenção, na sua 5ª edição, 2011, e nos próximos programas nós estaremos exibindo aí algumas matérias especiais, vamos mostrar como foram as várias etapas dessa semana, não é? Como estivemos nas praças, a programação com Juliano Som, o desfile de 7 de setembro, enfim, mais uma vez o projeto Redenção cumprindo o seu papel de mobilização do povo evangélico para os atos de fé, para termos como resposta o favor de Deus, a operação, milagre de Deus sobre a cidade de Vitória da Conquista. E então nos próximos programas nós vamos estar mostrando para você como é que foi essa 5ª edição do projeto Redenção em Vitória da Conquista. Semana passada nós falamos do lançamento do projeto Lar de Paz, que já está em andamento. No dia 3 de outubro será o lançamento mesmo, o início do projeto Lar de Paz. E você tem a oportunidade, você que é de Vitória da Conquista, de solicitar que haja esse projeto no seu lar, na sua casa. O projeto Lar de Paz tem o propósito de trazer a presença de Deus e abençoar a sua casa através dos estudos. São 7 lições que nós estaremos ministrando, falando do poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus que guarda, que protege. Lá no Velho Testamento, em Êxodo, o Senhor orienta o povo de Deus. Eles deveriam imolar um cordeiro, e esse cordeiro, o sangue do cordeiro seria passado nos umbrais das portas, e ali eles teriam a proteção de Deus. O anjo da morte viria, e quando visse o poder do sangue naquela casa, a marca do sangue, ele não se aproximaria, ele não traria essa morte que estaria entrando em todos os lares do Egito. Não é? Inclusive os animais também seriam atingidos por esse anjo da morte. Então nós vamos falar sobre o poder do sangue que protege, que purifica, que santifica, que salva, que livra do poder do pecado e da escravidão, das maldições. Esse projeto Lar de Paz vai estar acontecendo, é um projeto da Igreja Batista Nova Sião, disponível a você que é de Vitória da Conquista. Você só precisa ligar para o 21012656, aqui em Vitória da Conquista, e preencher um cadastro, e nós vamos enviar um representante da igreja na sua casa para o projeto Lar de Paz. Eu tenho certeza que o seu lar nunca mais vai ser o mesmo, a bênção de Deus vai
vai trazer muitas mudanças na sua casa e você vai desfrutar deste projeto que é do coração de Deus para abençoar a sua família. Nós vamos agora orar por você que está fazendo parte da campanha da providência divina e pedindo ao Deus do céu para entrar com providência na tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar então. Nosso Deus e eterno Pai, nós queremos honrar o Senhor. O Senhor é Deus provedor e tem cuidado de todos nós. Obrigado por tua misericórdia, teu favor, teu zelo, tua proteção e teu livramento. Meu Deus, eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, meus irmãos e amigos que estão neste momento assistindo o programa Mergulhados na Presença, os que estão fazendo a campanha porque acreditam no Senhor, porque esperam na benevolência e na misericórdia do Senhor. Eu oro por eles, eu intercedo por eles, clamando que do céu, Senhor, se manifeste as tuas operações, os teus milagres, o agir do Espírito do Senhor seja poderoso na vida de cada pessoa, alcançando cada uma das suas necessidades, meu Deus, suprindo a sua vida, preenchendo, completando, trazendo a plenitude das operações do Senhor, libertando, curando, restaurando, prosperando, Senhor, quebrando cadeias, desfazendo as obras malignas, trazendo saúde, paz, trazendo fortalecimento, trazendo estratégias, direcionamento do céu. Eu declaro, Senhor, que a tua bênção vai prevalecer nos lares que estão conectados conosco, na vida de cada pessoa, de cada família representada. Ali vai prevalecer a luz, a paz, vai prevalecer o favor do Senhor, os milagres do Senhor, os livramentos e a proteção. Nenhum mal poderá chegar até eles, seja impedida as operações do mal. Eu declaro essa bênção, essa vitória sobre todos eles. Agradecidos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O Senhor te abençoe. Nós estamos aqui em Vitória da Conquista, na rua 10 de novembro, 257. Aliás, essa rua até já mudou o nome, mas ainda é conhecido como 10 de novembro, 257. Aqui no Alto Marom, também na Avenida Paramirim, acima do 9º Batalhão. Nós temos reuniões amanhã, por exemplo, de manhã à noite. A noite começa às 18 horas, terça e quinta-feira. Terça-feira às 19h30, quinta-feira às 20 horas. Na quinta, só no Templo Sede, no bairro Alto Marom. Vai ser um prazer receber a sua visita, receber sua família. Queremos ter o privilégio de servir você e compartilhar daquilo que Deus tem trazido para a vida de cada pessoa na Igreja Batista Nova Ciel. Você é nosso convidado especial. Espero vê-lo em uma de nossas reuniões. Deus te abençoe. Shalom. Mas agora é tempo de buscar tua face.